Olá, senhores, bem-vindos à nossa aula de Key Performance Indicators, KPI, uma sigla bem conhecida aí, e se conhece também como Key Success Indicator, que nada mais são que ferramentas, né, indicadores aí de gestão para a gente conseguir medir um nível de desempenho, né, e o sucesso ou o resultado de uma organização em um determinado processo, tá? Indica, então, de forma bem clara, se a gente se aquele processo, aquela empresa ou vai conseguir realmente atingir o objetivo esperado ou não, ok? E consegue identificar pontos então que precisam de aprimoramento. E aqui a gente vai mostrar, basicamente são 4 indicadores de performance, são os principais, existem mais indicadores de performance que a gente pode abordar, mas esses são os principais que a gente já consegue ter uma boa ideia e planejar bastante o nosso dia. E esses indicadores-chave são relacionados realmente a trading, ok? Então vamos lá, conceito e benefícios. Então são uma série de indicadores-chave de performance que utilizamos para medir nossa performance através de um tempo, de determinado tempo específico, ok? Com eles então conseguimos medir nosso desempenho de forma clara e objetiva, auxiliar no aumento de posição através de uma comparação então baseada em indicadores. Estabelecer metas claras e definidas, trading plan, tem influência como que a gente a nossa performance, a gente pode pegar esses indicadores, analisando esses indicadores e estabelecer metas claras e definidas e também atingíveis, ok? Então tem a ver com a elaboração do nosso trading plan, a análise desses indicadores, que é a leitura desses indicadores. Visão profissional então adequada quando falamos de performance e resultados. Então, basicamente, analisando a performance, tendo isso incorporado na nossa profissão de traders, nós estamos partindo para nós estamos passando realmente de uma fase para uma outra fase bem mais avançada e bem mais profissional da profissão, que é utilizar realmente a performance, os indicadores que a gente tem para traçar metas, tá? E para conseguir realmente gerenciar nosso operacional, gerenciar tamanho de posição, gerenciar como que a gente faz o nosso plano de trade e saber exatamente pontos na qual precisam de aprimoramento ou não, na qual a gente consiga realmente no futuro atingir o objetivo que a gente deseja, o resultado financeiro que a gente deseja. Então, essa visão de performance, pegar esses indicadores e incorporar na nossa profissão de trader, basicamente nós estamos tendo uma visão tão bem profissional e adequada quando a gente fala de resultado. Tá? Então é mais como se falássemos aqui realmente de uma gestão e uma gestão de um negócio. Tá? Trading é basicamente isso. Né? Trading é gerir um negócio, né? É administrar um negócio. Então temos que ter indicadores de performance para ver se realmente o nosso negócio está sendo lucrativo ou não e aonde pontos-chave que a gente pode melhorar. Tá? Primeiro conceito, ok? Taxa de acerto, win rate. Fórmula, basicamente a quantidade de trades vencedores dividido pelo total de trades realizados. Então, no primeiro exemplo, na figura de cima, tá? A gente tem uma sequência de 10 trades, na qual 3 são ganhadores. Okay? A gente faz 3 dividido por 10, 0,3, 30%, okay? Vai ser a nossa taxa de acerto desse dia. No outro exemplo, a gente tem 7 trades a favor, ganhadores, e 3 perdedores. 7 dividido por 10, 0,7, 70% é o nosso win rate. Basicamente é isso. Okay? Esse indicador ele mede taxa de acerto. Okay? Ele começa a ser, isso eu vou falar um indicador de cada vez. E no momento que a gente começa a incorporar mais de um indicador, a gente consegue ter uma visão mais clara da performance. Tá? Payoff. Então a fórmula do payoff é a média de ganhos dividido pela média de perdas. Tá? Basicamente,
a gente soma os nossos trades ganhadores e divide pelo número de trades ganhadores, e soma os trades perdedores, o resultado desses trades perdedores, e divide pelo número de trades perdedores, e vai dar o nosso payoff. Se tivermos sempre a razão de 1 para 1, ganhamos aqui, por exemplo, no exemplo 1, tá? Digamos que seja R$10 e perdemos 10, nosso payoff, mesmo tendo uma taxa de acerto de menos de 50%, nosso payoff vai ser 1. Ok? Nesse segundo exemplo, mesmo tendo 7 trades a favor, 7 trades ganhadores, 3 perdedores, mas estamos ganhando sempre o mesmo valor, o mesmo montante dos trades perdedores, fazendo o cálculo da média de ganhos dividido pela média de perdas, vai nos dar um payoff de 1. Okay? Então, o payoff de 1, agora a gente começa um pouco a relacionar já com taxa de acerto. Tá? Basicamente, tendo um payoff de 1, estamos escravizados puramente em taxa de acerto. Se não tivermos uma taxa de acerto acima de 50%, não estamos sendo lucrativos. Então, escravizamos a nossa estratégia em win rate e estamos desprezando o payoff. Tá? Por isso que a razão, trabalhar sempre com a razão de 1 para 1 é difícil, porque exige realmente uma taxa de acerto sempre maior que 50% para sair positivo. E aí tem que ver realmente, fazer tem que ser muito efetivo, tá? Na hora de operar, né? E para conseguir fazer isso. Okay? Exige uma leitura muito apurada e uma técnica muito boa em termos de entrada realmente no trade, para transformar, né, esse dia em positivo, transformar essa performance em resultado positivo. Tá? Então, no momento que mantemos uma razão de 1 para 1, payoff de 1, estamos escravizando nosso operacional em taxa de acerto. Tá? Payoff versus win rate. Então, o payoff de 1, na verdade, é uma grande ilusão. A gente não está contando são os custos operacionais. Os custos operacionais que eu falo são custos que envolvem custos bolsa, corretagem, claro que também tem imposto de renda. Tá? Dando um exemplo, se ganharmos a proporção de 1 para 1, ganharmos sempre R$10 e perdermos sempre R$10, qual é a conta líquida? Né? Temos que fazer o lucro menos corretagem menos custo bolsa. Tá? Menos IR. Ok? Mas dá para considerar isso aqui no exemplo. Tá? Então, quando a gente perde, a gente tem que somar corretagem e a gente tem que somar os custos bolsa. Okay? Então, esse payoff de 1, okay, fazendo uma estratégia assim, sempre ganhar e perder, né, o equivalente, não é verdadeiro. Okay? Não é esse o cálculo que a gente tem que ver realmente para achar a lucratividade ou não do nosso operacional. A gente tem que subtrair sempre desse tique, né, desses 2 tiques para frente aí, por exemplo, desse 1 ponto no dólar, não sei quantos pontos no índice, depende do tamanho do lote, mas subtrair desses R$10 o custo bolsa e a corretagem, e somar quando a gente toma um stop a corretagem mais o custo bolsa. Então nós estamos ganhando, tá, desproporcionalmente ao que estamos perdendo. Estamos sempre, quando a gente stop, a gente está perdendo mais do que a gente está ganhando. Okay? Então nosso payoff está prejudicado também. Então estamos escravizados em cima de taxa de acerto e com payoff prejudicado também. Tá? Então, mantendo esse payoff, estaremos sempre perdendo mais que ganhando para cada trade realizado. Portanto, teremos que ter sempre uma taxa de acerto alta para realmente termos lucro. Essa relação de ganho, então, perda de 1 para 1, coloca o nosso operacional todo dependente de win rate e tem que ser alto, taxa de acerto alta. Okay? Então, aí entra a questão de realmente ter uma estratégia, uma técnica operacional para que consigamos ter
uma taxa de acerto adequada e um payoff também adequado. Tá? E tem que contar que quando a gente perde um ponto, ou a gente ganha um ponto, a gente perde um ponto, na verdade nós não estamos perdendo aquele resultado que tem no nosso relatório financeiro. A gente tem que colocar todos os custos em cima do que a gente está perdendo. Então essa conta tem que fechar. Tá? Seguindo. Mas como então que a gente pode melhorar essa relação? Aplicando estratégias específicas então de gerenciamento de posição e técnicas operacionais, visando o quê? Aumentar o payoff. Exemplos: variação do tamanho da posição ao longo do dia, zerada parcial, stop adequado, etc. Aí são N variáveis que a gente pode incorporar no operacional para que não fiquemos somente em cima de taxa de acerto. Conseguimos então melhorar o nosso payoff. Okay? Isso desde variar o tamanho do lote em trades que você julga que tem uma maior probabilidade realmente aumentar o lote, zerar parcial, entrar com mais lote, tá? Trades que você não está tão seguro, mas quer entrar nessa oportunidade, entrar com lote reduzido, okay? Vai estar tomando stop com lote reduzido, né? Trade foi a favor, aumenta o lote, está melhorando o payoff. Tá melhorando o payoff, porque quando está ganhando o trade indo para frente, você está aumentando a posição, tá realmente gerenciando aquele trade a seu favor e está fazendo que aquele trade realmente dê muito mais lucro, muito mais dinheiro do que outros trades perdedores. Tá? Então, basicamente isso é uma das estratégias. Okay? Stop adequado. Quando a gente opera mesmo operando flat, que a gente chama, operando com o tamanho de lote sempre padrão, tá? Tem como ter um payoff maior. E basicamente é somente uma regra que é estopar menos e ganhar mais. Assim a gente melhora o payoff. Nossa taxa de acerto talvez fique menor. Por quê? Porque no momento que tem vários trades que vão vir aqui, realmente vão voltar e vão estopar, e a gente não vai zerar aqui, a gente vai estar pegando um trade maior. E aí entra realmente a parte de técnica, a parte de visão do mercado e a parte de vivência e experiência também para entrar e conseguir sempre tentar entrar num preço melhor. Tá? Para conseguir ter um stop mais curto, conseguir aumentar o payoff. Então são várias estratégias, várias variáveis que mudam essa relação entre payoff e taxa de acerto. Geralmente, quando aumentamos o payoff, diminuímos um pouco a taxa de acerto. Tá? Mas é mais vantajoso ter um equilíbrio entre payoff e win rate. Isso que eu digo equilíbrio, pode ter um win rate de 50%, 55% e um payoff de 1.5, 1.8. Isso é um operacional razoável e um operacional adequado. Tá? O ruim é quando temos um payoff abaixo de 1, taxa de acerto abaixo de 50%. Estamos perdendo realmente um dia muito ruim. Né? Então, acontece, claro que acontece, mas isso a gente tem que identificar e aí partir a partir da identificação do que aconteceu, partir para a correção e aprimoramento. Ok? Vamos lá. Outro exemplo de gráfico. Então, o que a gente tem aqui basicamente nesse gráfico? São diversos trades, tá? Na qual vocês notem que tem 1, 2 ou 3 trades, né, que equivalem talvez a 2 a 3 stops. Tá? Então o que? Com bom gerenciamento de posição em risco, utilizando estratégias operacionais avançadas, a gente consegue então deixar o que? Nosso operacional um pouco, tá? Entre aspas, independente de taxa de acerto. Não fica tão escravizado. Mesmo tendo trades mais curtos, no trade que for a favor e realmente tem um potencial de ganho maior, tem que aumentar o lote, tem que ir para frente e daí você vai começar a ter a relação de payoff e win rate mais adequada para um resultado, para obter um resultado satisfatório. Tá? Então aqui nesse gráfico tem uma taxa de acerto razoavelmente boa e tem um payoff também adequado. Então isso indica lucratividade. Tá? Isso indica um resultado final bom. Ok? Loss string. String, então, em inglês, né, significa série. Tá? Loss string é a sequência então, de trades perdedores.
né? Esse indicador, ele basicamente nos mostra realmente como está o nosso desempenho em um determinado dia, né, semana ou mês. Serve muitas vezes para redefinirmos nossa estratégia operacional, necessidade de uma nova adaptação, possíveis mudanças no mercado, ou simplesmente nos mostrar que realmente estamos tendo um desempenho ruim em certo dia de trading. Tá? Lembrando que identificar ou até antecipar um dia ruim pode ser fundamental para encerrarmos um dia antes mesmo de chegarmos ao nosso stop loss diário. Isso é muito importante. Esse é um indicador, tá, que ele tem um caráter não tão técnico, mas ele tem um caráter muitas vezes de alerta. Tá? Alerta. O loss string, sequência de trades perdedores, um trade perdedor, 2, 3, 4, tem que começar a se perguntar, tem que começar a parar, tem que ir para o intervalo, tá? Tem que diminuir o lote. Isso, vou diminuir o lote com 4 loss string. Isso tem que estar no plano de trade. Isso é a tua regra, né? A tua cartilha de operacional. Isso tem que estar no plano de trade. Ok? Então, 4 trades perdedores. Isso eu estou dando um exemplo, tá? 4 trades perdedores. Pô, o que eu vou fazer? Não, eu vou dar um intervalo, vou tomar um café, vou voltar com o lote bem reduzido, voltar para o jogo. Quando eu achar que eu tô no ritmo do mercado de novo, eu começo de novo. E aí, começa, tem um trade para frente, outro para trás, mais 2, tá? Volta a performance mais adequada, e aí tem mais uma série de loss string, ok? Aqui o loss string já te deu um grande indicador que esse dia tá um dia que realmente não está respirando o mercado. Tá? Isso são dias, praticamente, são dias que acontecem, na qual a gente não está focado, a gente não está concentrado, ou o mercado está em processo de mudança mesmo, o mercado mudou muito em pouco tempo, a gente ainda não se adaptou, e aí começam a acontecer esses fatores aí, essas sequências de perdas. Tá? Sequência de perda, loss string, isso tem que ser evitado, okay? Porque a gente vai caindo numa armadilha na qual a gente começa a sair do mindset, começa a ficar irritado, começa a sair do plano de trade, aí transforma esse dia num caos. Okay? Então, saiam do loss string. Quando tem esse indicador, basicamente ele tem essa funcionalidade mais objetiva, mais subjetiva, que eu digo, tá? Mas ele é muito bom para a gente identificar realmente dias ou aquele momento que a gente não está com um desempenho adequado. Isso eu falo em termos de realmente desempenho de performance, como que nós estamos operando, como que nós estamos nos sentindo naquele dia. Tá? Aquele dia realmente, não, eu não dormi bem, eu estou cansado, né, estou com outros problemas, estou com a cabeça no dinheiro, aquele dia não está legal. Já tive uma sequência de 4 trades perdedores, eu tomei um café, tive mais uma sequência, não estou no loss diário ainda, o loss diário lá é R$500, eu estou com menos 300. Tá? Se for continuar, tem que diminuir o lote, porque esse dia é um dia típico. Tá? Tem que cuidar com a quantidade de trades que vai fazer, porque o custo operacional vai ser grande se for para continuar e recuperar. Tem dias que realmente não vale o esforço de ficar tentando recuperar um dia desse. Tá? Então é melhor não ir para o loss diário, fechar o dia negativo, assumir essa perda e partir para o próximo. Ok? Seguindo. O loss string, então, ele pode ser incorporado no nosso trading plan, como eu falei, de maneira que conseguimos ter o quê? Um limite e um dia na qual realmente nosso desempenho não está adequado. Então, talvez limitar o máximo de trades consecutivos perdedores ou definir diminuição de lotes poderia evitar certos dias realmente fora do normal. Tá? Isso acontece, tá? Acontece. São desvios disciplinares, desvios de plano de trade, não ter um plano de trade, não ter uma disciplina adequada, não ter uma rotina, não ter... Isso são vários fatores, tá? Mas acontece. Tem dias que acontece isso de realmente
e para uma sequência de loss seguida. Tá? Então notem que é o seguinte, nesse gráfico, tá? De exemplo aqui, são 3 trades consecutivos já iniciando para trás, trades considero aqui, não sei quanto é que era isso aqui, mas 3 adequados, né? Um trade adequado, stops adequados, tá? Um stop muito maior do que os outros, tá? Ganho bem proporcional ao stop. Por enquanto, estava ainda na luta dentro do plano. Tá? Por enquanto. Eu considero isso, mas não sei o que aconteceu aqui. Mas, por enquanto, considero isso. Ok? 1, 2, 3, 4. Tá? No dia, são 2 trades a favor e o resto todos estopados. Tá? Era um ótimo momento, realmente, para parar, mesmo antes do loss diário, parar. Ok? Máximo 4 trades consecutivos. Tá? Aqui. Essa barrinha está um pouco... Então, máximo 4 trades consecutivos, eu vou parar. Tá? Ok. Definir isso, pode ser definir a partir daqui, ou definir a partir tá no plano de trade, ou o cara já ter parado aqui, né? Então é um grande alerta, tá? É um alerta para realmente a gente identificar um dia na qual a gente não está bem. Ok? Admitam que não estão bem nesse dia, que vai ser um dia na qual vocês vão estar não perdendo dinheiro por sair no loss, mas vocês estão economizando dinheiro realmente, porque é um dia que vocês vão ir cada vez mais além até bater no loss diário e, se não admitir, vai continuar além do loss diário. Tá? Max Drawdown. Então, Max Drawdown é um declínio máximo expresso em porcentagem de 2 picos. Tá? Representa basicamente quanto de dinheiro então que a gente precisa para voltar ao break-even após uma série de perdas, voltar ao nosso ponto de equilíbrio. Tá? Ele é muito adequado para a gente ver em termos de preservação de capital, né? E se a gente sempre ganhar, a gente nunca vai ter um drawdown. Tá? A gente não vai ter esse indicador se a gente sempre ganhar. A partir do zero e sempre ganhar, não vai ter esse indicador. Ok? Então vamos lá. Vamos para alguns exemplos aqui que fica mais fácil de entender o max drawdown do dia. Primeiro exemplo. Tá? O trader A lá saiu de 0, tá? Foi até R$60. Okay? A partir dos R$60 ele foi para menos 15. Tá? Menos 15. Tá? Esse foi o declínio máximo que ele teve antes de atingir o próximo pico. Tá? Que é R$150, onde ele parou. Okay? Foi o declínio máximo. Então, basicamente se calcula o drawdown a o menor valor em uma série de altas e baixas menos o pico de valor dividido pelo outro pico de valor, o próximo. O que eu quero falar com isso? Primeiro pico. Tá? Esse pico foi o que? Antes do máximo que esse trader teve aqui no dia. Tá? Então, 60 para menos 15 são R$75. Que ele saiu desse ponto, desse pico aqui para este. Tá? R$75. Próximo pico de valor, tá? Que ele não ultrapassou esse aqui de menos 15, ele parou nos R$150. Então é R$75 dividido por 150, dá 0,550% de drawdown. Tá? Ok? Então é relativo a este pico aqui que ele fez, foi 50% de drawdown. É um indicador que a gente pode utilizar, né, basicamente para realmente ver o quanto que a gente volta, né, para conseguir, para depois continuar o processo para atingir um novo pico. Tá? Muitos fundos e outros gestores utilizam esse indicador para medir isso. Né, medir qual foi o max drawdown
né, daquela série ou daquele tempo, determinado mês ou ano, tá, para que atinja um novo pico e assim sucessivamente, ok? Tá? Então, por isso que eu falo de tamanho da conta em termos de tamanho do capital alocado de acordo com o tamanho de contratos que vai se operar, tem que permitir o que? A tua conta, o teu capital, tem que admitir o drawdown, tem que admitir o drawdown da tua estratégia operacional, do teu operacional mesmo, tá? Antes que ele vá para outro pico. O drawdown pode ser 3 dias na sequência de loss, antes que você faça 6 na sequência de gain. Então ele tem que permitir isso aqui de forma tranquila e confortável. Tá? Outro exemplo. Tá? Qual foi o maior pico antes da maior perda, né? E antes do próximo pico? Então, esse trader foi até R$ 72,00. Ele teve a maior perda foi lá nos R$ 5,00, tá? 72 menos 5 dá 67. Próximo pico depois dessa perda foi os 22, tá? 67,22, 3.04, 304% de drawdown, tá? Então, basicamente, é muito, tá? É muito isso, porque ele veio, né? Ele já veio aqui de menos 40, ele foi para 72, né? Então ele fez uma perna aqui, né, de R$ 110 aí, mais de R$ 110, tá? E basicamente, tá, ele voltou lá para o zero, tá? Então o drawdown ficou 304%. Ok? É um drawdown elevado, tá? Mas esse é um exemplo como se calcula, tá? E uma tela assim é um drawdown 0%. Tá? Se não perdermos nunca, não teremos esse indicador. Tá? Bom, então esses foram os principais indicadores que a gente viu nessa aula, tá? Que são os principais que a gente utiliza. Tem mais indicadores, porém esses são eu acho que os que realmente regem, quando a gente consegue ter uma ideia, uma noção bem clara do que está acontecendo em termos de performance, análise, desempenho, identificação de pontos específicos que precisam de melhora, tá? Que são o win rate, payoff, loss string, max drawdown. Tá? Ok? Bom, essa foi a aula sobre nossos indicadores-chave. Então, muito obrigado pela atenção e até essa próxima aula de performance.